Nesse vídeo vamos falar sobre cinesiologia e biomecânica, de uma forma bem básica e resumida, e entender como isso implica na sua prática de prescrição de exercícios de treinamento. Primeiramente, o corpo humano, para ele se manter dentro do ambiente, ele tem que se locomover. Ele tem a necessidade de criar, gerar forças para movimentar as articulações por meio das contrações musculares, resultando no movimento. Essas ações ocorre uma força interna imposta pelos músculos e que recebe uma força externa do ambiente. Dessa forma, devemos relembrar da lei da ação e reação. Então, toda força que você impõe, você recebe uma força de volta. Nesse contexto, estamos prioritariamente analisando a biomecânica. Quando a gente analisa o movimento e as suas funções e descreve o que são essas movimentações, a gente estaria olhando para o caráter da cinesiologia. Então, como devemos entender a cinesiologia e a biomecânica? A cinesiologia devemos compreender de uma forma geral, de uma forma em que a gente consiga decifrar cada etapa do movimento e assim entender como o nosso corpo funciona. Já a biomecânica estaria relacionada ao movimento, levando em considerações as leis da física e da mecânica, entendendo que toda ação gerada recebe uma ação oposta. Então, dessa forma, dependendo de onde está sendo imposta a força e onde está o ponto de resistência para essa força, a gente consegue entender qual a musculatura que está sendo mais requisitada e onde está atingindo. E dessa forma a gente consegue compreender melhor as duas vertentes do movimento. Então, de uma forma resumida, vamos pegar a cinesiologia para entender o movimento de agachamento. Quando fazemos um agachamento, iniciamos o agachamento e agachamos, estamos fazendo uma flexão de quadril juntamente com a flexão de joelhos e até mesmo de tornozelo. Então, dessa forma, o quadril ele faz a sua flexão alongando os glúteos e na questão do joelho está fazendo uma flexão alongando os quadríceps. Vamos pensar nessas duas articulações. Quando fazemos a fase concêntrica do movimento, que é a subida do agachamento, estamos contraindo os glúteos e os quadríceps, fazendo com que o quadril ele vá para frente. Nesse movimento, que fazemos uma extensão de quadril juntamente com uma extensão de joelho, trabalhamos o glúteo máximo e fazemos a contração dos vastos, tanto intermediário, quanto medial, quanto lateral, ocasionando esse movimento. Dessa forma, nós conseguimos descrever a primeira etapa do movimento, que é a fase excêntrica do movimento, ocasionado por uma flexão de joelhos e quadril, alongando as musculaturas mencionadas, e quando faz a parte concêntrica, estamos fazendo a contração dos glúteos e dos quadris, fazendo a extensão do quadril e do joelho. Essa foi a parte da cinesiologia. Quando observamos a biomecânica, olhamos o caráter de perfil de resistências, forças que estão inseridas. Então, vamos supor que nesse agachamento o indivíduo está realizando com a barra nas costas. Nesse momento, temos uma força que implica numa vertical para baixo, pressionando o seu corpo para baixo. E temos uma outra ação, que é a ação de empurrar, que você acaba tendo contato do seu pé com o solo, e temos uma outra força implicando nisso, que é do chão no seu pé e seu pé empurrando para baixo. Nesse contexto também tem umas forças relacionadas no quadril, que quando você desce, tem essa barra que está pressionando o seu corpo para baixo, você alonga o quadríceps, e quando você sobe, você está empurrando essa resistência para cima por meio da contração do glúteo e a contração do quadríceps. Então, qual que é a força gerada, qual que é o torque gerado para levantar esse peso? Se a gente pega uma análise biomecânica do agachamento profundo, quando o quadril passa de 90 graus, temos uma maior ativação do glúteo máximo, porque aumenta esse torque na fase final para essa musculatura. E quando subimos, há uma diferenciação jogando mais para o torque para o joelho, ocasionando uma maior ativação dos quadríceps. Consegue analisar que dessa forma, se a gente tem onde está o peso durante o movimento, como que muda o perfil de resistência, a gente consegue prescrever melhor treinamento?
É essa a função da biomecânica e da cinesiologia. Então, toda vez que você for prescrever um treinamento, um exercício, como por exemplo supino, ou qualquer outro exercício, você tem que fazer essa análise da fase concêntrica e excêntrica, o que está sendo trabalhado, para você conseguir atingir de uma forma mais específica o movimento e entender onde está a resistência para conseguir contrair essa musculatura de uma forma mais significativa e gerar assim a força e as adaptações que você precisa.